Boa noite. Pessoal, como já dito, a reunião vai ser gravada. Quem não quiser aparecer, deixa a janelinha fechada. O doutor Gabriel vai explicar aí um pouco do que foi publicado, né? Essa letra a gente já tinha cantado, de que estava vindo, estava chegando o provimento da LGPD aqui em Sergipe, e finalmente, dia 29, ela foi publicada e está em vigor. Doutor Gabriel passa a palavra. Doutor Gabriel é conveniado de Andresa Leite, Soluções Contábeis. A gente está levando a implantação, a implementação, o treinamento da LGPD nos cartórios. Passo a palavra a você e vamos lá. Obrigado, Andresa. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês aqui de novo para a gente esclarecer mais um pouquinho sobre a LGPD, sobre o provimento, que na live passada a gente cantou a bola, que ia sair muito em breve. Foi até mais rápido do que eu imaginava. E já saiu o nosso provimento de Sergipe. Mas eu vou começar a nossa live hoje dizendo que não precisávamos ter esperado o provimento de Sergipe para começar as adequações, para estar de acordo com a LGPD. Inclusive, os cartórios são uma das poucas entidades que são citadas expressamente na própria LGPD. Então, se vocês forem no texto da LGPD, vai ter um artigo só para os cartórios dizendo que eles são considerados de direito público. Então, a gente não podia ter dúvida de que os cartórios iam ter que se adequar à LGPD desde que ela entrou em vigor lá em 2020. E agora só confirmou toda essa expectativa que a gente tinha. E o provimento daqui de Sergipe, ele vai trazer com mais detalhes como é que vai se dar essa adequação. Esse provimento, ele seguiu muito à risca o que outros estados, principalmente lá do Sul, já vinham colocando em prática. Então, também é um provimento bem completo, ele é bem detalhado, ele traz alguns documentos que serão obrigatórios para o cartório e ele detalha o que precisa conter nesses documentos e como vai ser feito. Se, por um lado, isso é bom, porque isso vai guiar e orientar esse processo de adequação que tem que ser feito nos cartórios, e ressalto, deveria ter sido feito já com a vigência da LGPD. Desde que a LGPD entrou em vigor, já era para todo mundo começar a se adequar, até porque, como vocês vão ver agora, é um processo que é longo, que é complexo, que não pode ser feito da noite para o dia, que não pode ser feito com Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não posso copiar um documento do Google e achar que aquilo vai valer para o meu cartório, porque vocês sabem muito bem que não vai ser a realidade e o cotidiano do cartório. Pois bem, vamos esclarecer o provimento. Eu trouxe uma apresentação aqui, eu quero ser breve hoje, eu quero deixar um espaço para, durante a apresentação ou no final, que vocês possam colocar as dúvidas, seja no chat, seja pedindo para falar, para que a gente possa também esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham nesse processo de adequação, sobre o provimento ou sobre a LGPD. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Pronto, acho que está aí na tela para vocês. Vamos esclarecer algumas coisas e para isso eu quero trazer primeiro alguns conceitos da LGPD, porque pode ser que, se vocês forem agora no provimento, vão ter alguns termos que vão ser confusos e que são de lá da LGPD, então a gente precisa esclarecer esses termos. Dado pessoal, como eu já expliquei outras vezes, é uma informação que pode ser conectada, que pode ser relacionada a uma pessoa natural, seja de forma direta, seja de forma indireta, e esse é o conceito de pessoa natural identificada. Aquele dado pessoal se relaciona diretamente com aquela pessoa. Aquela informação vai levar de uma forma bem direta aquela pessoa. Pessoa identificável, a informação não vai levar de forma direta, mas por alguns meios pode ser que a gente consiga descobrir. O tratamento do dado pessoal é qualquer coisa que você faz com dado pessoal. Então, desde você coletar no balcão do seu cartório aquele dado pessoal, já é um tratamento. Armazenar no sistema é um tratamento. Até você rasgar aquele pedaço de papel que contém um dado pessoal é um tratamento. A eliminação também é um tratamento.
Dado anonimizado. O que é isso? Isso vai ser importante porque o provimento vai trazer algo nesse sentido. O dado anonimizado é aquele dado que não pode mais se relacionar com a pessoa. Então, é um dado que eu não consigo mais conectar ele com a pessoa, nem de forma direta, nem de forma indireta. Então, quando eu faço esse processo de desvincular o dado da pessoa, ele vai ser chamado de dado anonimizado, e para a LGPD, esse dado não é considerado dado pessoal. Então, não se aplicam todos aqueles artigos sobre os dados pessoais para o dado anonimizado. Mas esse processo ele não pode ser reversível. Você não pode reverter e conectar depois. Você tem que desconectar aquele dado daquela pessoa de uma forma permanente. E o dado pessoal sensível, o que é que muitas vezes falam, a gente fica em dúvida no que é o dado pessoal sensível, e é um dado pessoal que ele muitas vezes passa no fluxo do cartório. É aquele dado pessoal que vai ser relacionado, que vai ser sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dados sobre saúde ou vida sexual e dado genético ou biométrico. Percebam que, conforme eu fui citando aqui, eu acho que vocês já conseguiram se atentar um pouco que alguns desses dados vocês veem no cotidiano de vocês. Um registro de óbito, por exemplo, vai ter dados relacionados à saúde. Então, o registro de uma entidade religiosa vai ter a filiação de certas pessoas àquela organização. Então, no dia a dia de vocês, no dia a dia do cartório, é muito comum que alguns processos utilizem e armazenem, coletem dados pessoais sensíveis. E esses dados, a lei estabelece uma proteção ainda maior, porque esses dados, se acontecer alguma coisa com esses dados, um vazamento desses dados, é muito mais provável que vá causar um dano maior àquela pessoa. Imagine você tendo um desses dados seu vazado, né? Então, a possibilidade de dano é muito maior quando a gente está falando de um dado pessoal sensível. E aí a gente tem três figuras importantes que aparecem tanto no LGPD quanto no provimento. A primeira delas é o controlador, é aquele que toma a decisão sobre os tratamentos e toma a decisão sobre os processos que acontecem no cartório. Essa pessoa é o delegatário ou a pessoa responsável pelo cartório, seja interino ou afins. O encarregado é uma pessoa que a LGPD traz, o provimento, nosso provimento, assim como todos os provimentos estaduais, também traz, e é obrigatório que o cartório possua um encarregado. Ele pode ser externo, ou seja, ele pode ser uma pessoa de fora, um advogado, uma pessoa que tem conhecimento na área, ou ele pode ser interno, um de seus funcionários, até o próprio substituto, já foi estabelecido que pode ser. E esse encarregado eu vou deixar para comentar em detalhes ele daqui a pouquinho, no próximo slide, mas saibam que cada cartório, independente do tamanho do cartório, precisa ter um encarregado. E o operador é aquela pessoa ou organização que vai tratar os dados, ou seja, que vai fazer algum procedimento com os dados pessoais do cartório, só que é uma entidade diferente do cartório. Então, para dar um exemplo bem simples, já ficar fácil aqui na memória da gente, o serviço de contabilidade e de gestão de Andresa Leite é um serviço onde ela é o operador, porque ela está fora da organização do cartório, mas ela recebe dados e ela utiliza esses dados, faz o tratamento para as finalidades que ela estabeleceu no contrato. Então, é muito importante, e tanto a LGPD quanto o provimento vai deixar bem claro que é importante não só que o cartório, que é aquela unidade central, esteja adequado, mas se o cartório está passando dados, está compartilhando dados para outros operadores, para pessoas fora dessas instituições, é preciso que esses outros operadores também estejam adequados. Então, é importante que o cartório ele fiscalize e verifique todos os operadores que ele tem contrato. Mas vamos falar um pouquinho mais do encarregado de tratamento de dados pessoais, também conhecido como DPO, porque ele puxa essa sigla da legislação de lá de fora. Mas, como eu falei, o nosso provimento ele deixa claro que, a partir daí, a partir da vigência do provimento, a partir da vigência da LGPD, cada cartório precisa ter esse encarregado. Gabriel, o que é que esse encarregado vai fazer? O primeiro ponto é que ele vai ser justamente esse canal de comunicação
entre o controlador, ou seja, o delegatário, os titulares dos dados, que são aquelas pessoas que oferecem os seus dados pessoais, que estão dando os dados pessoais para o uso do cartório, e a NPD. A NPD é a autoridade que foi criada com a lei para fiscalizar como está sendo o tratamento de dados e que ela vai exercer um papel bem semelhante até o da corregedoria. Então, no caso dos cartórios, é possível que a gente tenha a fiscalização tanto da corregedoria quanto da NPD. Então, o primeiro papel do encarregado é justamente ser esse canal de comunicação para atender demandas dos titulares, atender demandas do controlador, atender demandas da NPD. Então, ele tem que estar pronto para isso. Outro ponto que o nosso provimento traz expressamente: tem que haver um trabalho de orientação dos prepostos e dos operadores. Olha aí como eu falei que é importante que os seus operadores, aqueles contratos que vocês têm com outras entidades, eles também estejam adequados. É importante esse trabalho de orientação para que seja explicado toda a fundamentação da LGPD, como é que vai se dar os tratamentos, como é que vai se dar a coleta, como é que vai se dar o processamento, tudo isso tem que ser orientado para os prepostos e para os operadores. E quem vai fazer esse trabalho de orientação, conforme o nosso provimento dita, é o próprio encarregado. Então, vocês precisam nomear, e nomear por escrito, que é outro requerimento do provimento, vocês precisam nomear um encarregado que seja capaz de fazer toda essa atividade de orientação, que seja capaz de fazer esse atendimento quando for necessário dele. E ele precisa ser uma pessoa que esteja bem organizada para poder fazer tudo isso. E aí, inclusive, o nosso provimento já diz o que é que essa orientação tem que trazer para os outros. E também é requisito que essa orientação seja por escrito depois. Então, você precisa fazer todo mundo assinar para saber que recebeu. Medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, informação de responsabilidade dos operadores, que subsiste mesmo após o fim do tratamento. O que significa isso? Os operadores, aquelas entidades terceiras que recebem dados do cartório, precisam... Só um segundo aqui. Os operadores são, na maioria das vezes, os escritórios de contabilidade, não é isso, doutor? As empresas que vendem, né, o uso do sistema, como o Extra Digital, como o próprio Tribunal de Justiça, o SCC, que a gente tem acesso para fazer os registros do RCPN, Extra Digital. Eu tenho as empresas que prestam serviços de informática para a gente, aquelas empresas que locam máquinas, equipamentos, enfim, tudo isso, é isso que você está me dizendo, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado com essas pessoas que prestam serviços aos cartórios. Exatamente. Todas aquelas organizações que o cartório entra em contato e tem algum tipo de serviço que envolve dados pessoais, é um operador para a lei e o cartório precisa estar atento, e por isso que eu falo. Gente, serviço de adequação não é da noite para o dia. É preciso analisar esses contratos, é preciso analisar essas outras organizações para que o cartório fique seguro que está fazendo a parte dele e que não está compartilhando dados pessoais, seja de seus funcionários, seja de qualquer outra forma, não está compartilhando com empresas e com organizações que não ligam e que não dão proteção a esses dados. Porque, no final das contas, se você está compartilhando dados pessoais, por exemplo, de seus funcionários, para uma entidade que não tem proteção, é muito mais provável que vá ter algum incidente por causa dela. Então, o seu nível de proteção está baixo por conta de outra entidade. Então, tudo isso tem que ser analisado no processo de adequação. Então, fechando esse tópico do encarregado, reforço que os cartórios precisam ter esse encarregado e que é preciso analisar quem vai ser nomeado. Novamente, pode ser uma pessoa interna, pode ser externa. É importante que essa pessoa ela seja independente, que ela tenha um nível de autoridade, porque essa pessoa ela poderá reportar algum erro, algum problema que está acontecendo dentro do cartório que ela acredite que precisa de alguma solução o mais rápido possível. Então, se ela detectar que, por exemplo, os funcionários estão deixando documentos em cima do balcão e todo mundo está tendo acesso àquilo, ela precisa reportar aquilo para o delegatário
para que aquilo seja solucionado, porque aquilo apresenta um risco de vazamento. Então, é importante, eu entendo que é muito importante que esse encarregado ele tenha esse nível de independência para que ele possa reportar erros sem sentir com medo de reportar eventual erro que aconteça dentro da organização. Falando agora sobre o provimento e sobre o processo de adequação dentro do cartório. O provimento ele vai definir o que são esses atos inerentes ao exercício do ofício. São aqueles atos que vocês são obrigados a fazer no dia a dia de vocês. Os registros, os atos praticados no livro, as eventuais averbações, vocês são obrigados por lei a fazer isso. Vocês não podem se negar a fazer esses atos. E para esses atos, a LGPD já prevê que não necessita consentimento. Então, vamos acabar com aquela ideia de que, Gabriel, eu vou ter que colher consentimento de todo mundo que é atendido no meu cartório agora. Quando a pessoa chegar no balcão, eu já vou dar um consentimento para ela assinar. Não é assim, porque vocês são obrigados por lei a fazer o serviço de vocês. Então, não é preciso que a gente saia colhendo consentimento de todo mundo sem nem pensar duas vezes, porque consentimento é uma coisa que a gente pode dar, é uma coisa que a gente pode, a qualquer momento, revogar e a gente pode negar. Então, se vocês estão pedindo para que os clientes de vocês deem um consentimento de alguma coisa, vocês estão dando a ele o direito de um dia ele chegar no cartório e dizer, olha, vocês não têm mais meu consentimento não, então aquele registro que vocês fizeram, eu quero que vocês rasguem, porque eu não quero que meus dados estejam aí. A gente sabe que não é bem assim. E o próprio provimento vai deixar bem claro, não precisa de consentimento para isso. Bem, novamente, reforço a questão da orientação, e não sou eu que estou reforçando, é o provimento, ele fala em diversas oportunidades que o controlador e o encarregado precisam fazer esse trabalho contínuo de orientação, não só para os prepostos, não só para os operadores, prestadores de serviço. Então, tudo isso o delegatário tem que estar de olho e tem que oferecer essa orientação, seja de 6 em 6 meses, seja de 3 em 3 meses, isso vai depender muito da realidade do cartório. Se o seu cartório tem uma equipe de 4, 5 pessoas, você pode fiscalizar aquilo de uma maneira mais direta, então você pode colocar a atividade de orientação a cada 6 meses. Agora, se você tem uma equipe muito grande, vários setores, é interessante que a gente faça essa atividade de orientação em um período mais curto de tempo. E aí, novamente, a qualquer momento, pode ser requisitado do cartório de vocês um relatório de impacto. Gabriel, o que é isso? Um relatório de impacto, ele é um documento que podem pedir a qualquer momento de vocês vão precisar produzir, dizendo quais são as atividades do cartório e quais são os riscos que estão ali. Então, veja, no relatório de impacto vai ter que constar, por exemplo, olha, Gabriel, a gente aqui no nosso cartório, a gente compartilha todos os documentos pelo grupo do WhatsApp que a gente tem, pelo número pessoal. Então, a pessoa que está elaborando o relatório de impacto vai ter que constar naquele documento. Olha, naquele cartório tem um grupo de WhatsApp que estão compartilhando dados pessoais sem nenhuma proteção para os telefones pessoais dos funcionários e aquilo tem um risco muito alto de vazar algum dia. Então, o relatório de impacto nada mais é que isso. Ele vai estabelecer quais são as atividades do cartório e quais são os riscos daquela atividade. Ah, aquele cartório, e vocês já sabem, porque tem provimentos que obrigam vocês a ter backups, coisas do tipo. Então, os cartórios têm essa medida de segurança, tem essa medida de segurança, mas tem esse risco. O relatório de impacto nada mais é que esse documento. E nesse documento, você pode e deve colocar os comprovantes de participação em cursos, seminários, conferências. Então, vejam esse caráter de educação que a lei traz e que o provimento reforça. É muito importante que a gente comece a se atentar para uma nova cultura dentro do cartório. E essa cultura deve colocar, em primeiro lugar, a privacidade dos dados. Porque a gente acha que, não vai acontecer comigo, não vai ter um vazamento, e cada dia mais nos noticiários vocês podem ver notícias de vazamentos por erros humanos, né? Às vezes esquece a senha anotada em algum lugar e perde, às vezes é um documento que deixou em cima do balcão e aquele documento vazou com alguma informação, algum dado sensível. Então, muitos erros humanos podem ser evitados por meio do treinamento. Então, o provimento ele quer trabalhar bastante nesse ponto. E aí,
como eu tinha falado anteriormente, quais são os documentos obrigatórios que o provimento traz. E ele até descreve os requisitos. Eu vou passar aqui rapidinho, para não ocupar muito tempo de vocês, sobre cada documento desse. Mas saibam, esses documentos são obrigatórios e o cartório de vocês precisa fazer esse documento para estar adequado tanto ao provimento quanto ao LGPD. A gente vai ter o controle de fluxo e o mapeamento dos dados pessoais, falo já o que é isso. A política de privacidade, que deve ser afixada na serventia, então deve estar disposto para todo mundo que entra ali, deve ter acesso a essa política de privacidade. O canal de atendimento, então lembrem, eu tinha falado do encarregado. O encarregado é aquele que vai atender as demandas do público, da NPD, qualquer pessoa. Oi, tem alguma pergunta? Que tem o microfone está aberto. Pronto. Então, esse canal de atendimento, essas informações do encarregado precisam estar dispostas na serventia e vocês precisam produzir também o plano de respostas a incidentes. Esse plano de resposta, vou falar mais para frente, mas só para ir adiantando, é justamente o que o cartório vai fazer no caso de algum incidente. No caso de algum vazamento, Gabriel, o que é que a gente vai fazer? Tem que ter esse documento com passo a passo do que vai ser feito. O que é que o nosso provimento fala sobre o controle de fluxo? E olhe o tamanho desse texto, então já é para mostrar que o provimento é bem detalhado. Isso aí não é Gabriel que está inventando, não é nada que a gente tirou da cabeça. Se vocês forem no provimento, vai estar lá basicamente isso. Esses são os requisitos desse documento que o cartório deve ter. O controle de fluxo, pensem num mapa que vai constar todos os processos do cartório. Então, a gente vai ter registro de nascimento, registro de óbito, adoção, todos os processos que ocorrem dentro daquela serventia têm que estar listados, e cada processo desse precisa estar detalhado e ter tudo isso aí que vocês estão vendo na telinha de vocês. Então, cada processo desse, então vamos para o registro de nascimento. O que é que precisa ter lá? Qual é a finalidade? Qual é a base legal? O que seria essa base legal? Qual é o artigo que me autoriza a fazer o registro de nascimento? Então, tem que estar lá. Quem são os titulares? Quem são as pessoas que buscam esse serviço? Quais são as categorias dos dados pessoais que a gente coleta? O que seria isso, Gabriel? Então, a gente coleta documentos de identificação. Então, a gente está coletando o RG daquela pessoa. A gente está coletando documentos relacionados à saúde da pessoa que acabou de nascer. Isso, inclusive, é um dado pessoal sensível. E aí ele traz para que esse alerta para os dados sensíveis. A categoria dos destinatários. Os destinatários são as pessoas. Qualquer pessoa pode buscar esse serviço. O prazo de conservação, e aí eu faço aquele alerta que no cartório, muitas vezes a gente vai ter esse prazo indeterminado. A identificação do sistema de manutenção do banco de dados do cartório. Então, como é feito esse registro, em qual sistema ele é feito, onde ele fica armazenado, as medidas de segurança, e isso a gente tem provimento do CNJ estabelecendo os padrões mínimos de tecnologia, então tem que ter backup na nuvem, tem que ter backup físico, isso tem que constar no fluxo. Autorizações, quando houver consentimento, mas eu não vejo, a princípio, hipótese em que a gente vai coletar consentimento. Política de segurança da informação, como é que o cartório faz a segurança daqueles dados que ele coleta, e o plano de resposta, caso haja algum incidente de segurança. Então, se houver um vazamento dos dados constantes no registro, o que é que o cartório vai fazer em relação a isso? Tudo isso, gente, novamente, é o provimento que coloca, são os requisitos para que esse documento seja válido. Vamos ao próximo. Política de privacidade. A política de privacidade que o cartório precisa ter, ela tem que ser colocada nos cartazes, lá na unidade, e no site eletrônico. E o que é que vai ter nessa política de privacidade? Essa política de privacidade é a sua forma de ser transparente com os seus clientes. Então, você vai mostrar o que você coleta, o que você faz. É justamente o seu exercício de transparência com ele, para que você mostre, olha, eu estou fazendo tudo da forma correta, a gente faz a coleta assim, a gente utiliza esses mecanismos de segurança. Então, você tem que ser claro e acessível nesse documento,
para que qualquer pessoa entenda o que você está fazendo no seu cartório. É um desafio? É, mas a gente tem que buscar formas de solucionar, de esclarecer ao máximo aquelas pessoas, para que todo mundo possa entender qual a finalidade do tratamento, qual a lei que embasa esse tratamento. Tudo isso tem que estar na política de privacidade e é um documento público. Então, esse documento tem que estar acessível para todo mundo. O plano de resposta. Esse plano de resposta é um documento, como eu falei, que vai ser utilizado em casos de incidente, ou seja, em vazamento, em perda, em destruição dos dados pessoais. E só relembrando, o dado pessoal, ele pode estar tanto no seu computador, como ele pode estar numa folha de papel. Não importa isso para a LGPD. Ele vai ser aplicado nos dois. Então, se acontece algum acidente e algum livro é perdido, destruído, como é que o cartório vai proceder? Então, esse documento é muito importante, ele precisa ser bem descritivo, bem detalhado, com todas as medidas que o cartório vai adotar. E aí o provimento, e inclusive a maioria dos provimentos que fala sobre LGPD, já está trazendo que deve ser comunicado ao juiz corregedor no prazo máximo de 24 horas. Então, o cartório, novamente, eu reforço que a adequação precisa ser bem feita, porque vocês precisam ter essa sistemática de que, se acontecer algum problema, vocês só vão ter 24 horas para comunicar ao juiz corregedor, para que vocês estejam cumprindo o que diz o provimento. E aí, o que é que vocês vão comunicar? Vocês têm que esclarecer o que foi que aconteceu. Olha, foi a destruição de tal livro. Quais foram as medidas que vocês tomaram para apurar as causas disso? Então, a gente investigou e viu que a destruição foi causada por um incêndio. Quais foram as medidas tomadas para mitigar novos riscos? Então foram instalados novos extintores, foi organizado o treinamento, e quais foram os impactos causados aos titulares? Então, tem que descrever, olha, naquele livro constavam tais informações e elas foram perdidas, não foram perdidas, podem ser recuperadas. Então, tudo isso tem que estar nesse plano de resposta. E os incidentes, eles devem ser comunicados pelos operadores ao controlador. Que é isso, Gabriel? Veja, se acontecer algum incidente que não foi seu, não foi no seu cartório, mas foi daquele escritório de contabilidade que você contratou, ele deixou vazar dados, ele tem que lhe comunicar e você tem que fazer a comunicação para o juiz corregedor. E aí, voltamos àquela tese, que todos os seus operadores, eles precisam estar adequados ao LGPD e o dever de fiscalização, o provimento fala que o dever de fiscalização é do controlador, ou seja, do delegatário. Então, a gente precisa estar em cima mesmo, fazer essas orientações, fazer essas fiscalizações, estabelecer em contrato que aquele operador tem que estar adequado ao LGPD, fazer aditivos se for necessário, para que a gente também mitigue esses riscos. E aí vamos falar, já finalizando essa explicação sobre o provimento, vamos falar dos direitos dos titulares. O que é que eles podem fazer e quais são os direitos deles perante o cartório. Eles podem chegar no cartório de vocês e pedir para confirmar se vocês tratam os dados pessoais dele e vocês precisam confirmar ou não. Eles podem pedir acesso aos dados que são tratados. Então, vocês precisam ter um formuláriozinho para que ele possa pedir acesso aos dados. E lembrando, isso aqui não é por meio de certidão, ele não tem que fazer nenhum pagamento. Se ele quiser saber quais dados tem na serventia, é direito dele. Então, vocês têm que dar essa informação, seja de forma verbal, ou seja de forma escrita, simples, uma listazinha, olha, suas informações estão aqui, 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 mas não tem efeitos de certidão, não tem fé pública, é só para informação dele. Ele pode pedir a listagem das entidades públicas e privadas com os que os dados deles são compartilhados. Então, a qualquer momento, uma pessoa pode chegar no cartório e é direito dela pedir, olha, eu quero saber o que vocês coletam de mim e para onde isso vai. Então, seu cartório tem que estar preparado para oferecer essas respostas. E aí, você precisa de um mapeamento de dados, porque lá naquele mapeamento vai dizer, olha,
No registro de nascimento, a gente compartilha dados com a Secretaria de Saúde, com o IBGE, com coisas Com a desse tipo. CRC, com o CIRC, não é isso? Exatamente. Eu vou até falar um pouquinho sobre as centrais daqui a pouco, no fim, é o último slide. Mas então, saibam que qualquer pessoa pode, amanhã, chegar no cartório de vocês e pedir tudo isso, e é dever do cartório responder, sob pena de que essa pessoa depois vá na corregedoria e faça uma reclamação. E aí a corregedoria vai fazer o papel dela, que é fiscalizar. Então, a pessoa pode pedir a correção dos dados incompletos, inexatos, desatualizados, mas nesse caso deve seguir o procedimento do cartório, procedimento de averbação, procedimento do dia a dia da rotina do cartório. Ela pode pedir bloqueio, eliminação, anonimização, que foi aquele processo que eu falei lá atrás, de dados desnecessários. Então, por exemplo, se seu cartório acabou coletando mais dados do que deveria para fazer aquele documento, isso é fácil da gente perceber, porque a lei diz, olha, você tem que coletar isso para fazer o registro de nascimento. Então, se você coletou muitos documentos que não tinham nada a ver com aquilo, e que às vezes acontece por parte do cartório, é possível que o titular peça, olha, isso aqui não tem nada a ver, eu vou pedir para que você elimine, e o cartório precisa eliminar. E quando tiver dados tratados com consentimento, e aí eu só vejo uma hipótese, eu acho que é muito pouco provável que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês, o consentimento, mas pode haver a hipótese de vocês mandarem informações para os clientes dizendo, olha, novo horário de funcionamento do cartório, alguma atualização assim do cartório, que não tem ligação com a lei de registros públicos. Então, para isso, vocês precisariam de consentimento e, a qualquer momento, o titular que deu o consentimento pode pedir para eliminar. Mas, como eu falei, a maioria, se não todas as atividades que o cartório faz, estão estabelecidas, muito bem estabelecidas em lei. E aí vamos falar do tema mais polêmico, do tema que tem gerado muita discussão nessa área, que é aqueles pedidos de certidões em bloco, ou então com critérios não usuais de pesquisa. Seu cartório tem que estar preparado para lidar com essa situação. A gente sabe que acontece, a gente sabe, inclusive isso já está sendo muito discutido, já tem criado uma jurisprudência sobre isso. Como é que o seu cartório vai se comportar nessa situação? Um cartório bem adequado vai saber o que fazer nessa hora e vai saber detectar aquele pedido de certidão em bloco que você detecta que tem algo estranho, que não está que está violando a LGPD, porque você está expondo um monte de dado de pessoa para o fim que não foi do registro. Então, aquela pessoa às vezes quer fazer algum tipo de propaganda, quer ligar para aquelas pessoas que você está dando dado, quer entrar em contato com uma coisa que não tem nada a ver com a finalidade do registro público. Então, o nosso provimento ele autoriza que haja uma negativa dessas certidões em bloco. O cartório precisa ter aquela equipe, precisa estar pronto para fazer essa nota fundamentada, e quanto mais preparado o cartório, melhor essa nota vai ser e vai convencer aquele titular que pediu. Então, o cartório vai preparar essa nota fundamentada dizendo, olha, isso aqui vai de encontro com a LGPD, a gente precisa prezar pela proteção e, por conta disso, a gente vai negar. E aí, se houver inconformidade, pode até instaurar um procedimento de dúvida ao juiz corregedor, e aí é ele que vai decidir. A gente já tem alguns casos no Sul, no Distrito Federal, em que houveram esses procedimentos de dúvida ao juiz corregedor, e algumas decisões no sentido de que foi correta a atitude do delegatário que busca proteger os dados pessoais. Então, é importante e é muito interessante que o provimento da gente de Sergipe tenha esse artigo autorizando que a gente faça uma nota fundamentada negando essas certidões em bloco ou esses pedidos de certidão com critérios não usuais de pesquisa. Só para deixar claro aqui, doutor, essas certidões em bloco, então, se eu chegar lá no cartório, por exemplo, e solicitar de um período, isso acontecia muito lá atrás, quando alguns escritórios de advocacia, por exemplo, a questão do seguro, quando tinha algum tipo de acidente, e DPVAT, né?
e aí as pessoas pediam de um determinado período. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do bloco, né, dessa quantidade de certidões que seja com uma finalidade qualquer, seja com a revisão de financiamento, enfim. Exatamente. O cartório precisa estar preparado para analisar. O cartório, inclusive, pode fazer, e é muito recomendado que o cartório faça um formulário nesses casos, para que a pessoa que está solicitando indique qual é a finalidade daquilo, por que ela está precisando dessas certidões em bloco. E aí o cartório tem que estar pronto, e o delegatário tem que assumir essa responsabilidade junto com o seu encarregado. Eu entendo que o encarregado atua e deve atuar muito nessas hipóteses, para tomar a decisão de, quando for o caso, negar e fazer a nota fundamentada negando isso, porque isso vai de encontro ao que a LGPD preza. Veja, o registro público ele tem uma finalidade, mas essa finalidade não é aquela que está sendo solicitada. Então, se não está atendendo a finalidade daquele registro, não há por que fornecê-lo. E agora vamos falar um pouquinho das centrais. O nosso provimento traz essa informação, essa única linha que eu coloquei no slide, que eu acho importante a gente debater aqui rapidamente. O provimento do Rio Grande do Sul traz exatamente a mesma coisa nessas comunicações para as centrais, para falar que, quando possível, o cartório deve observar o procedimento de pseudo-anonimização. Gabriel, você falou de anonimização lá no começo. É a mesma coisa? Não. O que seria essa pseudo-anonimização? O nome é complicado, é grande, mas a gente consegue esclarecer aqui. A anonimização, lembrem do que eu falei. A anonimização é quando você tem o dado pessoal vinculado à pessoa e você tira os dois para sempre. Então, você não consegue mais vincular aquele dado pessoal àquela pessoa. Ok, isso é a anonimização. A pseudo-anonimização é um meio termo disso. Você tem o dado pessoal e você tem a pessoa. Você desvincula esses dois, mas a qualquer momento você pode vincular eles de novo e identificar. Gabriel, ainda não entendi, me dá um exemplo disso, eu quero entender um pouco melhor. Quando você faz, por exemplo, um registro de nascimento, você vai colocar no livro um númerozinho que vai identificar aquele registro de nascimento. Okay? Aquele número nada mais é do que um código. Se você der esse código para qualquer pessoa da rua, ninguém vai saber o que significa aquilo, nem de que pessoa estamos falando. Só aquele númerozinho. Agora, se com aquele númerozinho você vai até o livro, você consegue achar todos os dados pessoais daquela pessoa. Você vai conseguir achar o nome, a filiação e tudo mais. Então, a gente está no meio termo da anonimização. Você desvinculou, mas a qualquer momento você pode vincular de novo. Oi, estão conseguindo me ouvir agora? Então, sempre que possível, as centrais, você tem que se comunicar dessa forma, informando, fazendo a comunicação de uma forma desvinculada e que a qualquer momento pode ser vinculada. Então, quando for possível, e apenas quando for possível, não só para centrais, mas para todos os órgãos, tá? Então, por exemplo, para o IBGE, você precisa informar o nome das pessoas que nasceram. Às vezes o IBGE não tem necessidade do IBGE coletar isso. Então, você só informa o número de pessoas que nasceram em determinado mês, o sexo, se for o caso, e o número da matrícula, ou então o número do registro. Então, essas informações não levam diretamente a nenhuma pessoa, mas a qualquer momento, pelo número de registro, você pode identificar. Então, é basicamente isso que a gente tem que ver quando é possível, quando não é, né, em cada comunicação dessa. Às vezes, para uma comunicação para o IBGE, por exemplo, ou então para a Secretaria de Saúde, às vezes é possível fazer isso, e quando não for possível, a gente informa tudo que for solicitado. E aí, no caso dos cartórios, a gente está amparado pelos provimentos que obrigam os cartórios a fazer essas comunicações para centrais ou então para os órgãos, e esses provimentos já falam o que deve ser comunicado, o que não deve ser. Então, é basicamente a gente só fiscalizar e olhar para ver se está tudo sendo feito da melhor forma e levando em conta esse procedimento.
Mas o que eu queria falar para vocês hoje era basicamente isso. Eu não quero me estender muito. Óbvio que tem outros aspectos do provimento que a gente tem que olhar no processo de adequação, mas eu quero fazer essa conversa, eu estou disposto a responder a dúvidas sobre como se dá a adequação, quanto tempo, como é que a gente faz, qual é o passo a passo, como é que a gente pode fazer. Eu acho que chegou o momento, e já tinha chegado esse momento, mas agora esse momento foi reforçado, o momento de abrir os olhos para a LGPD, e não tem mais desculpa para não implantar no cartório, né? Antes a desculpa era de que a LGPD, as penalidades não estavam em vigor, aí entrou em vigor em agosto. Aí depois a desculpa virou de que não havia provimento estadual e que tinha que se aguardar. Isso em muitos estados se falava isso, mas nunca foi necessário provimento estadual para implantar a LGPD, para adequar o cartório LGPD. Então a gente precisa estar atento, como eu falei, o dia a dia da gente pode acontecer qualquer situação dessa, o cartório precisa estar pronto para atender qualquer demanda, e como vocês viram, processo longo, que tem que ser feito de uma forma detalhada e que precisa ser feito, que acaba demorando meses por conta disso. Senhores, vamos abrir aí para perguntas. Eu acho que tem muita gente aí com dúvida. Agora é o momento. Fiquem à vontade. Nada, ninguém? Eu tenho, Andresa. Pronto, vamos lá. Então, duas situações que aconteceram assim, hoje. O Banco do está sendo festa aqui no Brasil. O Banco do Nordeste solicita informações de quantos imóveis tem em nome de determinada pessoa. E a outra situação, pelo e-mail, solicitaram, acredito que é de alguma firma, 20 e tantas matrículas diversas. Deve ser tipo aquela que presta serviço para a Petrobras. Nesses casos, a gente tem que fornecer. A gente tem que olhar cada caso, porque cada caso é um caso, né? Mas o cartório, muitas vezes, a gente sabe bem que é demandado para prestar essas comunicações. Às vezes por algum órgão, às vezes por juízes. O que é que a gente tem que verificar? Nessas solicitações que eles fazem, eles colocaram qual seria a finalidade? Às vezes um juiz pede algum registro, alguma certidão, e ele coloca porque ele está pedindo aquilo. Ou então, às vezes, o cartório pode acessar. Mas eu não acho que a gente saia negando por conta da LGPD. Eu acho que a gente tem que analisar cada caso. Se for o caso, pedir para saber qual é a finalidade, pedir para que explique melhor, tendo em vista o provimento 12 da Corregedoria agora e tendo em vista a LGPD, a gente pode pedir para que explique a finalidade, quais são os dados necessários, a gente pode fazer isso, mas cada caso a gente tem que olhar individualmente, e aí é que entra o papel do encarregado também, de orientar e de analisar a documentação, tudo isso. Obrigada. Por nada. Leidiane, no início tinha uma pergunta. Eu não sei se ela está por aqui ainda. Tá. Leidiane, você quer fazer sua pergunta agora? Doutora Nayana, por favor. Por favor, fique à vontade. Oi, tá escutando? Sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo em paz. Então, minha dúvida é o seguinte, por exemplo, a pessoa pede um certidão de inteiro-teor do imóvel X da pessoa X. Nessa certidão de inteiro-teor, pode ser omitido os dados como o RG, como o valor da transação? Pronto. É interessante até porque lá no Distrito Federal a gente teve um caso bem conhecido disso, que foi para o juiz corregedor, e foi um caso bem semelhante, né? Um jornalista pediu uma certidão de inteiro teor, e nessa certidão constariam dados como composição de renda, constariam vários endereços e coisas afins. O que foi que o delegatário fez?
né? Ele provavelmente tinha uma equipe boa para isso, ele se consultou bem para isso. Foi o que ele fez. Ele disse, olha, o que ele está me pedindo é essa certidão, mas eu vou ocultar e vou tarjar alguns dados que não são necessários para a finalidade desse documento. Então, ele tirou, por exemplo, o que eu lembro agora é que ele tirou a composição de renda daquela pessoa, porque não havia necessidade de expor, ainda mais indo para um jornalista, era provável que aquilo fosse a público rapidamente. Então, na visão do delegatário, não havia necessidade de expor esses dados para o documento que foi requisitado. E aí ele tarjou, por entender que a composição de renda só era necessário para saber as partes daquela transação, e ele tarjou, e isso foi objeto de consulta para o juiz corregedor. Ele primeiro, né, qual foi a medida dele? Ele tarjou para proteger, em primeiro lugar, e levantou essa dúvida para o juiz corregedor, que acabou decidindo que a atitude dele foi correta. Então, assim, o cartório precisa ter essa equipe e precisa estar pronto para analisar esses casos que vão chegar, né, que já chegaram e que a gente não soube lidar antes, mas a gente precisa estar aprendendo a cada dia e aprender a lidar com isso. O cartório precisa estar preparado para que, quando isso acontecer, colocar o pé no chão e dizer, não, isso aqui não tem necessidade, a gente estudou tudo isso, a gente tem um encarregado que dá conta disso, e a gente vai tarjar e a gente vai mandar para o juiz corregedor, se for o caso, né? E o juiz corregedor aprovou a atitude dele. Então, assim, eu acho que preparação e estar pronto para lidar com esse cotidiano é um dos maiores desafios, mas também quando a gente conquista isso, a gente consegue lidar bem com essas situações e evitar qualquer tipo de problema. Mas esse juiz falou de valor do delegatário ser o próprio fazer, não precisa contratar uma equipe para analisar isso por ele, não, né? Doutora, seu áudio está picotando. Se der para repetir ou então escrever no chat que eu leio. Agora estou, mas picotou um pouquinho. Se a senhora quiser... Então, esse juízo de valor, que vai ao caso concreto, pode ser feito pelo próprio delegatário, sem precisar terceirizar esse juízo de valor dele. É isso? Isso. O delegatário ele precisa estar pronto para fazer, até porque a gente sabe que o delegatário, por força de lei, inclusive, ele tem essa autonomia para determinadas situações, mas o delegatário é bom que ele tenha, justamente ele vai discutir isso com o encarregado, né? O encarregado do delegatário é aquela pessoa também que precisa dominar esse assunto, e como é uma pessoa que todo cartório tem que ter, então eu acho que o delegatário vai ter a decisão final, mas é sempre bom que ele discuta e converse com o seu encarregado. Doutora Fernanda Menezes tem uma pergunta. Por favor, fique à vontade. Só um momento, Andresa. Obrigada pela resposta, viu? Desculpe, doutora. Tchau, tchau. Doutora Fernanda tem uma pergunta. Deixa eu ver se ela está por aqui. Está aqui ainda. A forma de pagamento na escritura deve ser clara e geralmente vem informando dados bancários. Precisamos exigir alguma declaração de consentimento do cliente quando esses dados vêm descritos na escritura para fornecer posterior certidão de inteiro teor? Bem, vamos lá. A gente tem que primeiro, e aí aquela parte do mapeamento, a gente precisa verificar o que é que a gente tem que coletar, quais são os dados que a gente coleta para fazer aquele registro, para fazer aquele documento, nesse caso a escritura, o que consta nesse documento que a gente está produzindo, né? Então a gente tem que observar a lei. Se a gente é obrigado a coletar tais dados, se a gente é obrigado a colocar tais dados na escritura, no registro, qualquer documento que o cartório faça, se a gente é obrigado por força de lei, a gente não precisa de consentimento, né? E eu não vejo assim, como eu tinha falado, eu não vejo o cartório pedindo consentimento para tratar os dados dos seus clientes
da pessoa que ele atende. Até porque, como eu falei, consentimento pressupõe que a qualquer momento aquela pessoa pode revogar esse consentimento e pedir para que seja eliminado aquele documento. Então, eu acho muito complicado que a gente peça consentimento para utilizar aquele dado, para colocar aquele dado lá, porque a qualquer momento aquela pessoa poderia dizer, não, eu não dou mais meu consentimento e você tem que eliminar esse documento e rasgar ele no meio. A gente sabe que não pode ser feito dessa maneira. Então, eu acredito que não tem necessidade de coleta de consentimento nesses casos. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Deixa eu esclarecer, sou eu, Fernanda. Pronto. Deixa eu esclarecer essa questão da forma de pagamento. Certo. A gente recebeu no cartório uma escritura que vinha descrita a chave Pix do cliente. A gente é obrigado a colocar na escritura a forma de pagamento e obrigado a colocar no registro como está na escritura. Agora, na hora de fazer a escritura, eu acho que não necessariamente a pessoa precisava descrever a chave Pix. Eu acho que poderia colocar que foi feito o pagamento através do Pix, e não necessariamente colocar qual é a chave Pix da pessoa, entendeu? Aí, só que como vem descrito isso aí já na escritura, a gente é obrigado a pedir alguma coisa nesse sentido pelo fato do cliente já ter exposto isso? Veja, é bom que a gente analise a fundo. Eu não vou dar uma resposta definitiva, porque seria a irresponsabilidade da minha parte dar uma resposta definitiva sem analisar todo o caso a fundo. Mas se foi o próprio cliente que deixou aquele dado, nesse caso a chave Pix, pública, sem necessidade, não há necessidade de pedir o consentimento, né? Eu acho muito arriscado essa questão de pedir consentimento para utilizar algum dado. E nesse caso, como foi o próprio cliente que desnecessariamente deixou público aquele dado, não vejo que seria um caso de coletar consentimento dele, não. Mas, novamente, é sempre bom deixar claro que eu não estou dando uma resposta definitiva, porque a gente precisa ter cuidado, a gente precisa olhar cada documentação e avaliar o caso concreto. Não, tudo bem, eu entendi. A questão agora, na hora de fazer a escritura, seria interessante perguntar ao cliente se realmente ele queria expor esse tipo de dado, né? Eu acredito que seja mais prudente nesse sentido, né? Isso. E aí é o que eu falo, é aquele trabalho que a gente tem que fazer na orientação dos nossos funcionários para justamente ter essa sacada de chegar para o titular e dizer, não precisava ter isso aqui nesse documento, será que não seria caso de não deixar isso público, porque isso aí vai acabar passando e vai ficar público para qualquer pessoa. Então, é esse trabalho de educação que a gente tem que fazer e de entender essas sacadas. Joia, tá bom, obrigada. Por nada. Doutor, no caso de qualquer certidão fornecida pelo cartório, tem que ter um requerimento com a expressa finalidade do pedido? Pronto, eu vou responder essa pergunta. Inclusive, eu vi agora que tem uma pergunta ali em cima também falando sobre certidões de nascimento, casamento, óbito que sejam solicitadas por terceiros. Como será? A gente já tem, e não precisava do provimento, mas o provimento até fala um pouco sobre isso. A gente, em alguns casos, pode pedir para que aquele terceiro que está solicitando preencha um requerimento se identificando e colocando a finalidade daquele requerimento para que a gente tenha esse controle, né? A gente sabe que é uma prerrogativa do cartório que ele, na lei de registros públicos, qualquer pessoa pode requerer certidão, mas a gente, em atendimento ao LGPD e ao provimento, a gente tem essa possibilidade de, em alguns casos, principalmente quando são terceiros que estão solicitando aqueles dados, a gente pedir o fornecimento de identificação e da finalidade. Porque quando a gente está falando de LGPD e de provimento número 12, a gente está falando de necessidade e finalidade. A gente tem que sempre estar de olho nisso. A gente tem que estar de olho se a gente está coletando os dados necessários e se a gente está atendendo à finalidade do registro do documento que a gente está produzindo.
Gente, mais alguma pergunta? Como eu já disse no início, essa live vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar no site Andresa Leite e muito provavelmente no YouTube também. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu só queria deixar também claro, né, uma questão. Essa questão, reforçar de novo essa questão de que o controlador, e isso o provimento, eu achei muito assertivo, o provimento é claro em dizer que o controlador, o delegatário, então, ele tem essa autonomia e ele pode negar qualquer certidão ou informação. Então, vejam, o provimento dá essa autonomia para que o controlador analise o caso concreto e, se for o caso, tomar a decisão negativa de uma certidão. Então, ele tem que entender, né, o controlador, o delegatário, ele precisa entender, né, o que é a LGPD, por que ela veio, quais são os fundamentos dela, para poder fazer essa análise. Então, a gente precisa fazer esse processo de adequação justamente para isso, porque a qualquer momento, se for detectado que, olha, esse pedido de certidão está estranho, eu estou detectando que tem alguma coisa estranha aí que pode colocar em risco os dados pessoais de uma pessoa que nem está sabendo disso. Então, o provimento 12 eu achei muito assertivo dele, assim como do Rio Grande do Sul, que também traz isso, de que pode sim, por meio de nota fundamentada, negar qualquer certidão ou informação. Né? Doutor Gabriel, doutora Nayana aqui, essa questão de terceiros, o requerimento justificado seria uma faculdade ao juízo do delegatário? Veja, o artigo 34 do nosso provimento, ele fala que para expedição de certidão ou informação restrita, deve ser, aliás, pode ser, desculpa, exigido o fornecimento por escrito da identificação e da finalidade. Então, assim, pelo que consta no artigo 34, é uma faculdade para essas informações restritas ou para expedição de certidão. Agora, eu acho muito prudente que o cartório faça isso, porque, querendo ou não, é uma comprovação, primeiro, de que o cartório está preocupado com os dados pessoais das pessoas que ele atende, e segundo, de que aquele solicitante pediu aquele documento, aquela certidão para tais finalidades. Então, acho que é uma maneira muito prudente do cartório agir e de se assegurar de que está fazendo tudo em conformidade com a LGPD. Encerramos? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A gente se coloca à disposição para qualquer... Oi. Oi? Bom, a gente se coloca à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Todos vocês aqui têm meu contato, e a gente está à disposição. Reforço mais uma vez que a gente está à disposição a hora que for para resolver essa questão da implantação. Oi? Deixa eu te fazer só uma perguntinha rápida. Creio que a maioria dos cartórios de Sergipe não deram os primeiros passos para adequação. Eu vou falar do meu. Já ouvi falar muito, já ouvi através de Arpen, de vocês, da outra live de Gabriel, mas como efetivamente eu posso contar com vocês para dizer assim, minha situação, para fazer esse mapeamento, todo esse processo que ele falou aí, que ele já vem falando, já deveria ter sido feito, mas infelizmente eu não fiz. Então, como eu vou recorrer a vocês especificamente para que comece a montar tudo isso, ou não, ou outro caminho? Porque assim, eu já tinha, era uma preocupação minha já diante de tudo que eu já ouvi, essa questão da adequação dos cartórios, e não é fácil, porque as certidões continuam sendo pedidas, não é isso? Como fazer? Eu preciso adequar o meu. Quem eu vou poder contratar? Vocês para me ajudar? Como é que isso vai ser feito? A gente está aqui para isso, doutora Regiane.
A gente está aqui para atender vocês. A gente já está atendendo aí o estado da Bahia, a gente já está com alguns cartórios na Bahia. Em Jeremoabo a gente está indo próxima semana, amanhã a gente está em Itabaiana. A gente está aqui justamente para mostrar a vocês a importância disso e se colocar à disposição para fazer esse trabalho no cartório de vocês. Logo em capela, com fé em Deus. Amém. Então, já pode colocar o meu na listinha, porque eu preciso. E assim, Do início, eu estou no zero. Falando sobre o processo de adequação, como é que se dá? Eu não falei muito sobre ele hoje, porque eu quis focar mais no provimento, mas o processo de adequação, né, caso seja contratada uma assessoria especializada, que é o trabalho que a gente vem realizando, tem que ser montado um cronograma, né, e aí eu vejo cronograma de, no mínimo, 3 a 6 meses, e o cronograma ele vai justamente possibilitar que esse trabalho seja feito. Então, no começo, primeiro passo que o cartório tem que fazer hoje é nomear esse encarregado, e aí, nomeando esse encarregado, próximo passo, faz o mapeamento, faz os treinamentos, produz os documentos que são obrigatórios, e aos poucos o cartório vai se adequando. O processo de adequação, como eu falei, ele é longo, mas trabalhoso, muitas vezes, precisa da atuação do delegatário, porque ninguém entende melhor do dia a dia do cartório do que o delegatário. Eu não posso afirmar que eu sei mais da rotina do cartório do que qualquer um de vocês aqui. Então, precisa dessa força conjunta para que esses documentos, como vocês viram, complexos, possam ser feitos. E planejamento, eu acho que é a palavra-chave. É montar um cronograma muito bem feito, manter comunicação e fazer etapa por etapa desse processo. Ok. Na verdade, a gente entra com tudo. A gente entra com treinamento, a gente entra com a questão do WhatsApp, que eu acho que é um problema grande nos cartórios, né? Você está com o documento, seu escrevente está com o documento do seu cliente no WhatsApp pessoal, passível de roubo, enfim. Então, tudo isso, na verdade, é uma mudança de cultura, gente. A LGPD veio para mudar a cultura, para a gente se policiar, para a gente ver que dados pessoais vazados geram grandes problemas e a responsabilidade do cartório é grande, porque a multa varia aí de 2%, Gabriel me corrija, por favor, de 2% do faturamento, podendo chegar até 50 milhões. E, além disso, a gente tem as questões com a corregedoria, que a gente não quer, e então a gente precisa ter equipe treinada, a gente precisa ter equipe treinada em atendimento, a gente precisa ter equipe treinada em procedimento, a gente precisa rever a questão do provimento 74, a questão daquela segurança toda que o provimento 74, né, veio trazer, e adequar a LGPD, adequar esse tratamento, adequar o que é onde é que eu tenho que pedir a finalidade, onde é que eu não tenho que pedir, ver a questão da política de privacidade do cartório, né? A política, como é que está sendo isso tem que ser exposto em site, isso tem que ser exposto na própria estrutura do cartório. Então, vem cobrando aí, né, nas correções, já vai ser um item das correções. Eu acredito que daqui para os próximos 15 dias a corregedoria já vai exigir aí quem são os encarregados, quem são os operadores, quem vai ser o responsável para estar na linha de frente aí, defendendo a questão, né, da adequação das informações, enfim, chega já está chegando. O provimento a gente deu 15 dias, não foi, doutor Gabriel? Demorou um pouquinho mais, e está aí. Então, já também chega as obrigações de fiscalização da própria corregedoria com a gente, com os cartórios. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Leilane levantou aqui a questão da Cerise, da CRC. Eu vou conversar com os meninos da Cerise como é que isso vai ser tratado na Cerise. A CRC, a gente também vai entrar em contato com o pessoal da Arpen Brasil para ver como
como é o tratamento, como é que vai ser a responsabilidade da CRC em relação a isso, se já tem política envolvendo a questão da LGPD, isso aí é uma promessa que eu faço a vocês. Vamos encerrando, está todo mundo aqui cansado, já são 7 e quase 8. Eu agradeço demais a presença de vocês. Doutor Gabriel, por favor, a palavra. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente começar a discutir esses temas. Eu sei que no começo parece tudo muito complexo, muito difícil, mas a gente vai um passo de cada vez, cada dia mais compreendendo e entendendo um pouco mais sobre a lei, se adequando, indo atrás de informação, se educando sobre o tema, e pode ter certeza que no final das contas dá tudo certo. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigado a todos, boa noite.